Hoje nós vamos falar sobre o texto que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, enquanto eu me organizo. Bom, nós vamos falar aqui sobre, como diz o próprio autor do livro, sobre o peixe e a moeda do tributo, o que Cristo pretende nos ensinar referente a isso, Então, vários aspectos e vários ensinamentos podemos tirar dessa palavra. Jesus, novamente, ele anuncia sobre a sua morte e a ressurreição. Então, eu estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Enquanto permaneciam eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o prevenia, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhes disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos, mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança um anzol, e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dai-o para mim e por ti. Dai-o por mim e por ti. Amém? Grandioso Pai, nós estamos reunidos para mais um dia, Senhor, mais um domingo de ensinamento sobre a Sua Palavra, mais um dia que nós podemos compartilhar o Seu ensinamento, lendo as Escrituras, Senhor, e trazendo aqui um pouquinho da Sua Palavra para que todos possam ter o conforto e ter a orientação divina. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vários tópicos que podemos avaliar sobre esse ensinamento, sobre essa passagem, Se formos alencar todos, com certeza tem ensinamento para muitos dias aí. Então, o que eu resolvi fazer, Baseado mais ou menos no que o pastor Ciro sempre faz com os 3 pontos, eu consegui reduzir em 4 pontos, onde nós iremos dar uma prévia sobre o assunto, Então, assim, o autor do livro, ele deixa várias coisas claras para a gente referente ao que Cristo quer remeter, o que Ele quer ensinar para nós, Então, dentre esses 4 pontos, nós temos o anúncio da morte e a ressurreição de Cristo, nós temos o imposto do templo, onde todos deveriam pagar, Temos também a liberdade dos filhos, onde Jesus ele explica sobre essa liberdade, e temos também a questão do milagre, que é o milagre do peixe e a moeda, onde lançou-se o anzol e pescou um peixe e desse peixe tirou a moeda para pagar os tributos, Então, se a gente for pegar pelo anúncio da morte e ressurreição, Jesus, ele reafirma, na verdade, o plano da salvação, a entrega, morte e a ressurreição. Como, Através de uma traição, a traição de uma pessoa muito próxima a ele, Então, esse trecho nós devemos tomar cuidado, porque ele nos alerta, Se dentre os discípulos próximos de Cristo, houve um que se perdesse, houve um que o traísse, então aqui fica bem claro que nós devemos examinar o nosso coração, devemos examinar profundamente o nosso coração, porque se os discípulos de Cristo, fiéis a Ele, andando lado a lado com Ele, houve um que o traísse, então devemos sempre estar nos examinando o nosso coração. Os discípulos se entristeceram, porque
eles não compreendiam plenamente a vitória futura, né, a vitória que estava por vir. Eles não entendiam por que de Cristo iria ser crucificado, né? Para eles aquilo foi um choque. Para eles foi algo que eles não esperavam. Naquele momento eles não queriam aquilo. Eles imaginavam uma vitória diferente. Mas para Cristo aquilo não era surpresa. Fazia apenas parte do plano soberano de Deus para a redenção e glória dele. Então, Cristo ele deixa bem claro, né, embora no início os discípulos não entenderam, mas um pouquinho à frente eles conseguiram compreender o motivo real desta morte de Cristo, né, o motivo real da crucificação de Cristo, que era, sim, para a glória do nosso Deus. Então, muitas vezes nós deixamos nos abalar por isso tudo, né? Às vezes a gente não entende, não consegue interpretar de uma forma um pouco mais simples, né? Então acaba para nós ficando um pouquinho difícil, né? Se nós avaliarmos também na questão de como Cristo fez, né? Como Cristo agiu, né? Então, assim, nas parábolas judaicas, só um momentinho, estou no trecho errado, desculpa. Cristo, ele apenas mostra, né, que nesta quarta predição de Jesus, né, a quarta predição dele, faz a sua morte. Então, assim, cada predição acrescenta detalhes que são adicionados à trajetória dele, né? Então, assim, nós podemos observar muitas coisas, né? E esta nada mais é do que uma profecia. Essa profecia ela já foi dita lá atrás, né? Então, o profeta Isaías ele já deixou claro isso, ele já deixou isso bem alinhado, né? Então, assim, a fé adulta ela deve enxergar além da dor presente, confiando na promessa da ressurreição, através de quem deu a vida, derramou seu sangue por nós, Cristo, né? Como se nós observarmos também em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é para nós crermos, para nós acreditarmos em Cristo, né? Para nós termos Ele como nosso Senhor e nos rendermos a Ele. Depois, nós temos no ponto 2, onde trata o versículo 24 e o versículo 25. Né? Um detalhe bem importante nesses versículos, né? Que eles falam assim, e vindo eles para Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, e os que recebiam tributos, e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Então, disse-lhe, né, o vosso mestre não paga tributos? Disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? Então, assim, se nós analisarmos, né, e voltarmos um pouquinho atrás, lá em Mateus também está dizendo, né, no Mateus 4:13, ele diz que, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Por que essa observação, né? Para lembrar que não foi por acaso. Esses acontecimentos não foram por acaso. Foi, sim, uma profecia, que ela já estava revelada anteriormente, né? Como disse lá no versículo 14, logo em seguida, né? Para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio do profeta Isaías. Então, embora discípulos se assustam, às vezes eles não entendiam a forma que estava acontecendo, né? Mas já estava previsto. Tudo isso já era previsto. O imposto de 2 dracmas, também chamado de dracma, tinha como base a ordem dada em Êxodo, como está em Êxodo, né? 30, versículos 13 e 16, né? Então, assim, onde cada israelita deveria oferecer meio ciclo para o serviço da tenda da congregação. No tempo de Jesus, esse valor de meio ciclo equivalia a 2 dracmas, aproximadamente, né, que seria aproximadamente aí esses valores convertidos, né? E era recolhido anualmente. Para quê que era recolhido, né?
para dar sustento ao culto, à estrutura do templo, né? E tudo que precisasse para manter o templo em pé. E então isso é algo importante, né? E o que fazemos até os dias de hoje, né? Fazemos até os dias de hoje. Então isso tudo tem um significado, né, espiritual. Diante de Deus, o imposto, ele era o mesmo. Não importa se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, né? O que ela tinha ou deixava de ter, o imposto era o mesmo. Isso mostrava que todos necessitavam igualmente da expiação e eles estavam unidos na adoração. Isso reforça que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está também em Romanos 3:23. Isto, a gente pode ver que o imposto, ele não é uma responsabilidade individual, uma responsabilidade única, né? Ele deixa bem claro que é uma responsabilidade comunitária. Se é filho, se é estrangeiro, não importa, é uma responsabilidade comunitária. O pagamento expressava que cada membro do povo tinha parte na manutenção da casa de Deus. Cada membro ali presente era responsável por uma parcelinha da manutenção da casa de Deus. Era um lembrete de que o culto não era individualista, não era um culto individual, né? Ele era um culto comunitário para todos. Então todos participavam, todos contribuíam. E se analisarmos, né, na tipologia de Cristo, esse meio ciclo apontava para a necessidade de expiação, que só seria plenamente satisfeita em Cristo. Não adiantava a pessoa pensar que estava contribuindo, estava tudo certo, mas somente em Cristo era o correto, somente em Cristo estava a pessoa cometendo um ato correto, né? E isso fica claro que nós, cristãos, devemos discernir entre obrigações religiosas e também obrigações civis, sem confundir o que é fé e sem confundir o que é legalismo, porque muitas vezes nos deixamos se apegar por algumas coisas onde pode trazer confusão, e é nesses momentos que devemos ter orientação. Nesse momento, onde tenhamos as dúvidas, devemos recorrer às Escrituras, devemos saná-las, para que possamos fazer assim da forma correta. E terceiro ponto, trata no versículo 25 e 26 sobre a liberdade dos filhos, né? A liberdade dos filhos. Por quê? Jesus mostra que o Filho de Deus, ele é isento dos impostos do templo. Ele mostra e deixa claro, né, que os filhos de Deus ali, eles são isentos. Os discípulos, como filhos, também participam dessa liberdade. Porém, Cristo não agiu dessa forma. Independente, ele falou, não, para que não magoemos, para que não contradizemos, vamos contribuir, né? Em Cristo, somos livres da condenação da lei, e isso fica bem claro em Romanos 8, 1 e 2, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado, da morte. Então, para todos aqueles que estão em Cristo, já estão livres do pecado, da morte. Então, Cristo ele vem nos revelando algumas coisas nesta parábola, algumas coisas vem nos dizendo, e aí nós devemos ficar atentos. Por quê? Porque se deixarmos nos levar pelo que acontece no mundo, deixarmos nos levar pelo que às vezes ouvimos a dizer por aí, podemos causar alguma impressão negativa ou até mesmo fazer algo negativo, né? Então, devemos cuidar desse nosso zelo, né? Desde que os discípulos de Jesus, eles eram filhos verdadeiros, né? Então, assim, eles estavam isentos realmente disso, mas Cristo mostrou que devemos participar, devemos sim estar presentes, devemos estar lá sempre contribuindo. Depois nós temos um outro trecho, né, que seria o versículo já 27, onde ele trata sobre o milagre do peixe e da moeda. Esse milagre do peixe e da moeda, por que o milagre do peixe e da moeda? Porque Cristo, eles não tinham recursos, mas ele quis mostrar aos seus discípulos que nós devemos sim contribuir, devemos ajudar, mas eles não tinham como. E o que fazer então? Cristo mostrou o caminho da fé, para que eles tivessem fé e assim conseguissem contribuir. Então, nesse momento, Cristo pede para que ele vá até o mar e lance então o anzol,
para que ele possa pescar um peixe, e assim eles conseguirem a contribuição deles, né? Então diz assim no versículo 27, mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança um anzol, e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrará um estáter, toma-o e dai-o por mim e por você. Então, o que Cristo fez? Pediu que ele fosse ao mar, lançasse um anzol, e então, da boca do peixe, tirasse esse estáter, tirasse esse tributo, e não somente para Cristo contribuir, mas assim para ele e para os seus discípulos. Então, isso mostra para nós um milagre, sim, porque embora Jesus livre, né, desses impostos, desses tributos, ele paga o imposto, para não escandalizar, para que não tenha motivo de alguém falar alguma coisa, né? Então, esse milagre demonstra muito a soberania, né, sobre a criação. Cristo, ele nos exorta muito, né? O cristão, ele deve exercer sua liberdade, né? Mas essa liberdade deve ser com responsabilidade, deve ser com muita responsabilidade, evitando o escândalo, testemunhando com integridade. Se nós pudermos dar uma recapituladinha, lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, o que está nos revelando? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, devemos estar atentos. Por quê? Porque coisas lícitas não quer dizer que nos convém. Devemos estar sempre atentos, sempre em Cristo, né? Esse episódio do peixe e da moeda, ele revela algumas verdades, né, para a gente aí, algumas verdades centrais, né, sobre o que Cristo quer nos passar, né? E dentre elas, né, eu assim tiquei algumas só para poder dar uma esclarecida aos irmãos, né? A primeira, Cristo, ele conhece todas as coisas. Quando ele diz nesse versículo, em 1 Coríntios, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, como também já disse anteriormente em Mateus, né, que nada está oculto a ele. Então, assim, ele conhece todas as coisas, governa toda a criação, e mesmo sendo livre, submete para não escandalizar. Então, ele conhecendo tudo, sabendo de tudo, ele submete as coisas que são impostas pelo homem, para não escandalizar. Então, dessa forma, ele nos orienta. Devemos contribuir devidamente com os nossos impostos, ser justos, porque isto é algo que ele deixou para cumprirmos, né? O segundo ponto é que o crente, ele deve viver sempre na presença de Cristo. Ele deve confiar na soberania de Cristo. Ele deve estar sempre exercendo a sua liberdade com essa responsabilidade, sempre visando a glória de Deus e o avanço do Evangelho. Por quê? Porque se nós deixarmos de lado o Evangelho, imaginando que já sabemos, que já conhecemos e não precisamos, estamos perdidos. Nós somos pecaminosos, nosso corpo é pecaminoso. Devemos sempre estar em Cristo. Sempre a nossa liberdade deve ter responsabilidades. Nós devemos ter responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Por quê? Porque nem todas as coisas nos edificam. Então, nós devemos estar atentos, né? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará, que é o que está em Mateus 17, 22 e 23. Então, podemos ficar assim, ter a certeza, né, de que pelas mãos dos homens ele será morto, mas pelas mãos do Pai ele ressuscitará. Então, esta é a parte onde nós devemos entender que com Cristo nós ressuscitaremos. Esta é a parte onde nós devemos entender que Deus está conosco. Nós devemos ser submissos a Ele. E terceiro ponto, o coração da fé cristã, né, deve entender que Cristo morreu e ressuscitou. E em sua vitória nós encontramos a liberdade, essa liberdade tão procurada, né? Essa responsabilidade e essa esperança que temos, é em Cristo que nós encontramos. Não há nenhum outro lugar onde nós possamos imaginar
que nós conseguiríamos fazer algo com responsabilidade, senão em Cristo. Então, o único caminho que nós temos a seguir é Cristo. Ele é o único caminho que temos. Então, irmãos, esse pequeno trecho de hoje, né, sobre o peixe e a moeda do tributo, nos mostra sobre o milagre de Cristo. Ele nos mostra sobre as nossas responsabilidades. Ele nos mostra sobre tudo aquilo que nós podemos fazer, o que está em nosso alcance, que tudo o que está em nosso alcance não quer dizer que é para nós. Nem tudo aquilo que nós alcançamos, nós devemos trazer para dentro do nosso coração. Tem coisas que não são lícitas para nós. Por mais que pareçam, não são. Nós devemos entender, nós devemos sempre estar aprendendo, sempre em comunhão, olhando as Escrituras e a cada dia exercitando mais na palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu estou encerrando por aqui. Deixo a palavra novamente com o pastor Ciro.